mente. E eu queria falar hoje sobre contar os dias. Contar os dias. E eu vou te explicar. E eu peço muita atenção nessa palavra, porque a gente vai trabalhar um pouquinho da lei do Antigo Testamento. Não faz parte do nosso cotidiano, mas eu creio que toda a palavra de Deus ela é inspirada, amém, irmãos? Então o Senhor ele está ali nas entrelinhas, ele está nessa palavra o tempo todo ministrando, e às vezes a gente vai desanimando, e eu creio, irmão, que nós precisamos gerar expectativas no nosso coração daquilo que Deus vai fazer. Hoje, os irmãos estiveram aqui também, a gente estava lá no velório da irmã Maria, mãe da pastora Gilma, mas a gente estava numa sala com uma senhora que tinha a vida nas mãos do Senhor, que congregava, que era bênção, e apesar da saudade e da perda, aquela paz de saber que ela está com o Senhor, e a expectativa, a esperança, a convicção daqueles que a amavam, que conviviam com ela, que também são do Senhor, que um dia vão encontrá-la na eternidade, amém? Agora ali em outras salas, eu não conheço, mas ali tinha outras pessoas que sofriam pela perda de algum ente querido, mas se ali havia alguém que não conhecia Jesus e morreu, queridos, há desespero, porque você não tem expectativa e esperança da eternidade. Então eu quero dizer para você, gere expectativa no teu coração daquilo que Deus vai fazer, nas promessas que Deus ele fez, e Ele é fiel para cumprir, amém? E o que Deus faz é perfeito. E olha o que diz Jesus, ele está ensinando, Lucas capítulo 6, versículo 38. O contexto aqui, irmão, é sobre perdão, é sobre perdoar, sobre tolerar, mas eu quero destacar esse versículo e você vai entender por quê. Lucas 6,38, ele diz assim, Jesus diz, deem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês, amém? Está falando que nós seremos medidos com a mesma régua com que nós medimos, e eu já vou falar disso daqui a pouco, mas eu queria destacar para você essa ideia de uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Quem está disposto, quem tem a expectativa de receber da parte de Deus essa abundância, isso que vem de maneira transbordante sobre a nossa vida, você tem essa expectativa? Eu tenho. E o interessante é que a gente vai começar a entender que o segredo para você receber é você dar. A Raquel estava compartilhando aqui, eu sofro dessa mesma preocupação. Irmão, eu não recebo mensalmente. Como eu presto serviço, os dinheiros vão caindo picado, vamos assim dizer, né, de acordo com o serviço. Uma primeira coisa, primícia e dízimo. E dá um desespero, irmão, porque é gostoso quando a gente recebe, mesmo que você tenha conta para pagar, às vezes você fala, deixa mais meia hora de dinheiro na minha conta, né? Você não tem essa sensação de pensar, de olhar, ter saldo? Mas assim, só mais um pouquinho, vai vencer daqui 2 dias, né? Deixa até amanhã. Mas assim, o dízimo e a primícia são coisas porque eu entendo nesse princípio, que aquele que dá também vai receber. Fica tranquilo que a palavra não é sobre oferta, tá? Às vezes aí vai falar de dinheiro, não vou falar de dinheiro. Mas o transbordo da nossa vida começa quando a gente está disposto a dar, a separar aquilo que é de Deus. Então o significado dessa palavra, ele vai falar de medida justa, porque 1 quilo tem que ser 1 quilo, amém, irmãos? 1 quilo aqui é 1 quilo em qualquer lugar, você concorda comigo? Deveria ser, né? Então a medida que Jesus está falando que a gente mede, a gente também vai ser medido. Então esse é o significado ali, isso é o contexto que Jesus está trabalhando. Mas eu quero dizer para você que o transbordar, muitas vezes a gente acha que está transbordando, mas a gente pode estar enganado. Por exemplo, quando você vê uma pessoa andando de carrão, roupa de marca, uma vida aparentemente abastada, você pode imaginar que essa pessoa está transbordando, porque aparenta pelo que ela está demonstrando. Só que às vezes
aquela ostentação, por baixo daquilo ali, tem um financiamento, tem uma dívida, tem uma pendência. Então, aparentemente está transbordando, mas dentro desse saco, imagina, dentro desse saco existem espaços vazios. Então você vai entender uma coisa aqui. Todos nós queremos transbordar, todos nós queremos ser completos em todas as áreas da nossa vida. Todos nós queremos ser felizes nos relacionamentos, nas amizades, nos ministérios, prosperar, todos nós queremos. Isso é transbordar, é ser cheio, completo. Só que essa palavra fala de uma medida justa, não diz respeito só àquele que está aparecendo por fora. Porque podemos viver uma vida vazia parecendo que está cheia. Você já viu gente assim? E a gente não pode se iludir querendo viver promessas, maquiando a realidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu queria muito ter um iPhone 15. Vamos falar de coisas materiais que a gente entende mais fácil. Eu não tenho não sei quantos mil reais para pagar no telefone. Então eu vou comprar um na Shopee. Aí todo mundo que vê, ele está vendo o que aqui? Eu vi a Meire ali, que linda. Tudo bom, benção? Vamos ver você. E aí então todo mundo está olhando aqui, está vendo o iPhone 15, mas é o iPhone 15? Não. Então eu estou eu estou me enganando, tentando mostrar para as pessoas que eu estou transbordando, mas no fundo estou vazio. Você consegue entender? Então a gente não está vivendo plenitude. E tem pessoas, irmão, que são extremamente felizes e plenas e não precisam ficar mostrando isso para ninguém. Já tem pessoas que têm necessidade de mostrar sua felicidade, mesmo que ela esteja vazia por dentro. Cada um. Mas eu quero dizer para você sobre o transbordar. Não devemos alcançar promessas maquiando a realidade. Por exemplo, Deus prometeu que vai fazer você prosperar. Olha, Deus me deu uma palavra que eu ia prosperar. Então agora eu montei uma empresa e essa empresa Deus vai me prosperar. Aí a pessoa começa a sonegar impostos. Ou seja, mas a promessa de Deus é que eu ia prosperar. Então eu estou maquiando, eu estou fraudando a promessa. Posso estar prosperando, mas na base da fraude. Você concorda que isso é errado? Por exemplo, eu tinha a promessa de um relacionamento. Deus prometeu um relacionamento saudável, feliz, uma família. Só que aí eu vou fraudar a realização dessa promessa, estabelecendo um relacionamento baseado no pecado, da fornicação, na mentira, no engano. Não é real, é engano. Deus prometeu um ministério. Deus falou que Ele ia me usar, que eu ia ser isso, ia ser aquilo outro. É promessa de Deus. Mas eu não posso fraudar uma promessa estabelecendo um ministério na base da rebelião e da desobediência. Concorda comigo? Então, às vezes o saco parece estar cheio e transbordando. Só que dentro existem vácuos, vazios, espaços vazios. E aí que entra o sentido da palavra recalcado. O que é recalcado, gente? Ou calcado? Imagine que você pega um saco de grãos e parece que ele está cheio. Sabe o que você faz? Dá uma calcada assim, ó. O que vai acontecer com os grãos? Vai assentar. E o que é isso? É pegar a nossa vida, Deus precisa dar umas ajustadas. Para o quê? Para que os espaços vazios dentro de nós sejam ocupados, amém? E aí depois ele fala ainda também sacudida. É você pegar o saco, agora você vai fazer o quê? Sacudir. E todos os espaços vazios, então eles vão se encaixando e vai caber dentro. E quando chegar ao ponto de estar totalmente compactado, aquilo que transbordar, esse é real, esse é verdadeiro. Então o trabalhar de Deus na nossa vida, ele não requer só a gente ter algo, mas isso tem que ser bem estabelecido no nosso coração. Então, eu quero dizer para você, Deus vai te socar hoje. Deus ele vai te sacudir, né? Porque a bênção já está, Deus ele já liberou a bênção sobre nós. Só que agora ela precisa ser o quê? Calcada e sacudida. Então a gente quer receber tudo de uma maneira muito confortável. Então não se sinta incomodado se Deus ele quiser mexer na tua vida. E eu quero dizer para você,
Conte os dias, até que seja cheio. Existe um tempo determinado, estabelecido, do dia que Deus faz a promessa, e do dia que essa promessa se realiza totalmente. Amém? Olha o que diz Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12, seja a minha e seja a sua oração hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Aprender a contar os dias, queridos, é não sermos imediatistas. Saber que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E aqui eu quero entrar na introdução dessa palavra sobre quando conhecemos a verdade nos liberta. Diz a palavra que Deus é fiel para completar a obra que Ele... Às vezes a gente que é ansioso e desiste antes do cumprimento da promessa, porque a gente acha que está demorando, ou que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria. Mas eu quero dizer para você, quando nós estamos em Cristo, nos tornamos uma nova criatura, amém? A diferença é que, assim como Jesus ensina para Nicodemos, quem quiser entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança, tem que nascer de... E ser como criança significa que a gente vai ter que reaprender muitas coisas novamente. A gente achava que era assim que se relacionava, mas agora que você encontrou a Cristo, você entende que você se relacionava de uma maneira errada. Mas existe uma nova forma de se relacionar. Quando antes de conhecer a Cristo, a gente vivia de uma forma, mas agora que nós conhecemos a Cristo, nós vamos viver de uma maneira diferente, amém? Então quero contar para você, Deus estabelece para o povo dele no Antigo Testamento, além das leis, ele estabelece algumas festas que eram simbólicas, que todas as festas representavam alguma coisa que lá na frente apontava para Jesus. E uma dessas festas, dessas realizações, não sei se você já ouviu sobre a contagem do Homer. Já ouviu falar do Homer? Contagem do Homer. O que acontecia? Deus ele ordenou que no dia da Páscoa, a partir da Páscoa, até o Pentecostes, eram 50 dias. A Páscoa era celebrada, tanto que Pentecostes significa 50. Então, entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, são quantos dias? 50. Então eles começavam do primeiro dia depois da Páscoa até o último dia antes do Pentecostes, 49 dias, eles tinham que separar o Homer. Nós vamos ler o texto daqui a pouco. O que é o Homer? O Homer é um cereal semelhante ao trigo, tipo uma cevada, e esse Homer, ele é como se fosse um feixe. Quem já viu feixe de trigo? Você vê que quando eles vão colher o trigo, eles tiram um tanto, eles abraçam assim e amarram. E fica um feixe. Esses grãos extraídos ali da palha, uma medida, tanto que o Homer se tornou uma medida. Então o Homer dá equivalente a 2,5 litros de grãos. Então olha só. Entre a Páscoa, a partir da Páscoa, em Israel é época de colheita, é época que eles estão colhendo. Então Deus vai dar uma palavra para eles dizendo que a partir da Páscoa, todo dia eles tinham que colher um Homer e separar todos os dias até o dia de Pentecostes. Então eles, durante esse período, eles deveriam separar 49 medidas de Homer até a Páscoa. Nós vamos entender. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9. Aqui um pedacinho dessa ordenança que Deus vai estabelecer para Israel. E nós estamos falando de contar os dias. Então ele fala, Deuteronômio 16, 9, Moisés está trazendo a lei do Senhor.
Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita de cereal. Quantos dias são 7 semanas? 50 dias. E essa porção, então, juntada aos 49 dias, porque o dia do Pentecostes não era contado, eles todo dia separavam essa porção. E no último dia, então, no Pentecostes, eles iam com toda essa colheita que eles separaram e entregavam como primícia. É aquilo que nós ouvimos aqui hoje sobre a primícia. Então eles todo dia, o primeiro feixe da colheita, eles separavam e guardavam. E aí todos os dias, e no último dia então, que já era na festa de Pentecostes, levavam toda essa porção que eles tinham colhido e apresentavam ao Senhor como primícia de cada dia dos 49 dias que eles escolheram. Está dando para entender? Nós vamos abrir esse entendimento. Levítico capítulo 23, versículo 15. Vai falar ainda, o capítulo 23 de Levítico vai falar das festas, né, que está explicando. Aqui no versículo 15 e 16, especificamente, vai falar desse processo que tinha de separar o homer. Versículo 15 de Levítico 23. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado. E então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Amém? Vamos começar a pensar um pouquinho aqui, entender como que isso pode ter significado na nossa vida. Interessante que essa contagem era uma contagem progressiva e não uma contagem regressiva. Eles não contavam assim: faltam 40 dias para o Pentecostes, faltam 30 dias para o Pentecostes. Não, a contagem era o seguinte: nós já separamos 10 porções, nós já recolhemos 20 porções. O que isso tem a ver? Quando a gente começa a fazer contagem regressiva no que diz respeito às promessas de Deus, irmãos, nós nos frustramos. Porque nós mais calculamos aquilo que nos falta do que aquilo que nós já conquistamos. Porque a nossa vida, porque hoje, irmão, nós vivemos frustrados. Porque você sempre está olhando para aquilo que você ainda não tem. Você está sempre almejando algo que você ainda não tem na sua vida. E isso pode se tornar uma cobiça. Porque você está cobiçando, porque você não tem. Você pode vir até a desejar algo dos outros. Então é o seguinte: não se meça por aquilo que você não alcançou, mas se meça por aquilo que você já conquistou. Então Deus vai ensiná-los a contar os dias, e não baseado naquilo que falta, mas naquilo que Ele já tem. Então todos os dias eles entravam no celeiro e eles contavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No outro dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irmãos, se todos os dias nós acordarmos dando graças a Deus por aquilo que Ele deu, pelo nosso filho, pela nossa casa, pela saúde, pelo respirar, pelo ministério, pela oportunidade, todo o nosso dia começará glorificando a Deus. Mas a gente já acorda pensando: preciso pagar essa conta ainda, não tenho isso, me preciso lá, eu estou cansado, eu não tenho, não alcancei, não fiz. Então por isso nós temos que orar. E Deus, para nos ensinar a contar os dias. Então, aprenda a celebrar aquilo que você já alcançou e deixe de murmurar por aquilo que você ainda não tem. Que a alegria daquilo que o Senhor nos permitiu conquistar seja maior do que a decepção porque ainda nós não alcançamos algo. E quando começa essa contagem? Depois da Páscoa, representando justamente a saída do Egito. É Deus dizendo assim: vocês eram escravos no Egito. A partir da Páscoa, que dia que o povo sai do Egito? Na Páscoa, no dia depois da Páscoa. Ele falou assim: o dia que eu tirei vocês da escravidão, começa uma contagem progressiva em direção ao cumprimento das promessas que eu tenho para a sua vida. Quanto antes eu me desvencilho e me desconecto do Egito, mais rápido eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Então a cada dia que contava,
que eu estava fora do Egito, era contado que eu estava mais próximo de viver a promessa de Deus para a minha vida. Agora, essa colheita, imagina o feixe. Se você colhe ali aquele feixe e deixa armazenado, além de ocupar muito lugar, muito espaço, ele poderia vir a apodrecer o ramo e apodrecer também o quê? O grão. Então, viver a cada dia para alcançar a promessa de Deus, não é só receber o que Deus tem, mas é aprender que eu tenho que colher, beneficiar. O que é beneficiar? Eu tenho que pegar aquele feixe. Agora, como é que tira o grão como do trigo? Como é que faz? Batendo, né? Batendo, esfregando, existe lá o processo. E aí eu vou pegar aquela semente, eu vou jogar para cima. O que vai acontecer com a palha? O vento leva, cai o grão. Só que se eu deixar esse grão por 50 dias guardado, ele vai estragar. Então o que eu tenho que fazer? Moer esse grão. E aí essa orientação está no texto. E ele vai então falar agora, põe um pouco de azeite e reserva. E aí ele ficava 50 dias guardado. Então aquele feixe que era desse tamanho, virava um pó que cabia num pote preservado. No dia de Pentecostes eles subiam e apresentavam ali aquela farinha embebida no azeite preservado. Sabe o que acontece? Muitas vezes nos frustramos com as bênçãos que Deus libera na nossa vida, porque a gente só quer receber, mas a gente não quer trabalhar para aperfeiçoar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Deus, ele deu a terra prometida, mas tinha gigantes nela. Deus, ele vai te dar o relacionamento que você tanto orou. Só que você vai ter que trabalhar nessa vida. Quem é casado sabe o que eu estou falando, né? Deus, ele vai te dar, irmão, a oportunidade do emprego que você desejava. Mas você vai ter que ser o melhor funcionário, mais dedicado e correto, para fazer com que essa promessa seja completa na sua vida. Você está entendendo? Então, quando eles separavam aquela medida, eles só não jogavam no depósito, não. Então é comum, às vezes, a pessoa está feliz naquele momento. Ah, pastor, estou feliz que Deus me deu uma bênção, me prometeu, alcançou. Beleza, glória a Deus, a gente fica feliz. Vai passando o tempo, vai dando errado, vai fluindo. Por quê? Não está investindo, não está trabalhando, não está manufaturando, não está moendo, não está beneficiando aquilo que Deus colocou na mão. Então, olha só, Deus está ensinando o povo a alcançar promessas. Ele fala, a partir do dia que você tirar o pé do Egito e começar a caminhar, eu já libero a bênção sobre a sua vida. Agora, é um dia por vez. Você vai separar. E você não vai só colher, você vai tratar. A gente acha que é só vir para a igreja, sair do Egito. Não, tem que ser tratado. Agora, tem pessoas que não gostam, irmão, de ser confrontado. Tem pessoas que não gostam de ser moído. Tem pessoas que não gostam de palavra de autoridade. Porque eu tenho o Espírito Santo. Porque eu sou Deus. Eu sei que tem. Mas às vezes o coração da pessoa é tão enganoso que faz ela cega para aquilo que Deus está querendo trabalhar na vida dela. Se até o profeta Deus mandou descer na casa do oleiro, imagina eu e você. Se até Jesus foi provado e ele era perfeito, imagina eu e você. Se até ele, diz a palavra, que ele foi moído. Ele foi moído. Por isso que quando a gente fala do pão que desceu do céu, o corpo de Cristo que a gente faz nascer o pão, porque aquele pão para ser pão, antes ele era grão e esse grão foi moído. Então, irmão, não tenha medo se Deus estiver moendo você não. A promessa talvez já está na tua mão. Mas é a visão dos espias. 10 deles vieram e falaram assim, mas tem gigantes. 2 deles falaram assim, mas a terra é boa, olha o tamanho dos cachos de uva lá. Então tem pessoas que têm um olhar crítico. Esse ter olhar crítico não é um problema. Mas tem pessoas que têm um olhar sem fé. Tem pessoas que olham e não têm expectativa, não têm esperança. Mas Deus tem nutrido esperança no nosso coração, amém? Então, não é só colher, precisa beneficiar. A gente agora precisa trabalhar para aperfeiçoar isso daí. E preservar. Lembra que eu falei para você, depois que eles moíam, eles acrescentavam um pouco de azeite? Porque o azeite preservava. A presença de Deus é fundamental para preservar aquilo que a gente já conquistou.
Eu orava por algo que Deus havia prometido, Ele me deu. Agora eu saio da presença. Você quer preservar as bênçãos de Deus? Preserva a presença. O azeite representa a presença, a unção, o Espírito Santo. O negócio que a gente quer. Você já viu criança quando ganha presente? Você dá um presente para a criança e ele vem embalado. A criança, ela pega aquilo lá e ela não consegue abrir o pacote. Já viu isso? Ela já pega aquilo lá, já abraça e tal. Você deixa eu abrir. Aí ela vai. Você fica só olhando. Porque ela recebeu. Só que agora ela acha que ela é autossuficiente, ela já sabe como é que faz. Aí ela sai da presença. Ela vai cansar, vai estar tudo amassado. Ela fala assim, pai, abre para mim. E às vezes a gente vai, quebra a cabeça, porque a gente recebe, a gente se afasta, começa a afastar. Sabe, igual o cachorro, quando você dá um negocinho para ele, ele pega aí. Eu não sei por que eles fazem isso. E o cachorro, você tem um negocinho dele comer, você dá um biscoitinho diferente, ele não come, ele pega e ele vai para outro canto. Não sei, né, porque que eles fazem. Não é isso mesmo. Então, às vezes, a gente está tão sedento por algo de Deus, aí Deus dá, sabe o que a gente pega e faz? Sai da presença. Então, o que ele está falando aqui? Deus ensinando, sendo didático, irmão, nesses detalhes. Você vai todo dia separar uma porção. Só que não é só colher, porque diz que um planta, outro rega, o outro não sei o que tem, mas quem que dá o crescimento? É Deus. Deus deu o crescimento. Aí eu vou lá e colho e jogo no canto? Não. Agora você vai ter que beneficiar. Você vai ter que tirar as casquinhas. Você vai ter que levantar para o vento levar a palha. Você vai ter que moer. Aí, para não perder, agora você vai botar azeite. Então, irmão, não se afaste da presença. Não sei o que você está vendo. A promessa era um emprego, era a empresa, mas que isso não tire da presença. Era o relacionamento, permaneça na presença. Porque senão, isso diz a palavra, vai apodrecer. E não é isso que nós queremos, amém? Então não se afaste da comunhão. Agora que Satanás quer fazer isso mesmo. Quando a pessoa está abastada, está vivendo ali, o que Satanás ele vai colocar no coração? Você não precisa disso. Aí você sai da presença e tudo aquilo que Deus te permitiu conquistar vai apodrecer porque não tinha a unção. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer conosco, amém? Então, no dia que eles deixaram de ser escravos, eles começaram a caminhar. E esse homer, essa porção, era uma porção exatamente que um homem precisava para passar um dia. Esses 2,5 litros de grãos eram suficiente para sustentar um homem o dia inteiro. Diz respeito ao café da manhã, almoço e janta. Vá lá comigo em Êxodo capítulo 16, versículo 16. Se você estiver cansado com sono, dá um glória para despertar. Aqui, todos conhecemos a história do maná, né? O povo vai para o deserto, saiu do Egito, está no deserto, e aí eles vão viver do quê? Aqui eles não têm ainda a plantação. Essa orientação que Deus está dando para eles é para quando eles chegarem na terra prometida. Então Deus ele vai providenciar alimento para eles. Como é que ele faz isso? O maná. Êxodo 16, 16 diz assim: assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Tem alguma versão diferente? Essa porção de um jarro aqui, ele vai equivaler a um homer. A um homer, que é essa porção. Então ele tem que, cada chefe da família tinha que recolher uma porção para cada pessoa que era necessário para ela. 17. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros recolheram menos. Presta atenção nisso. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para o amanhã seguinte,
ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até amanhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou, amanhã será dia do descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Então aqui, vamos sair um pouco dessa porção que eles tinham que separar todos os dias por 49 dias, agora vamos para o maná. A porção do maná, irmãos, era de 1 homer. O que isso tem a ver? Porque está falando de semente, está falando de alimento. Você sabe que quando o povo saiu do Egito na Páscoa, depois de 50 dias, você sabe que evento que aconteceu? Do Egito, quando morrem os primogênitos, no outro dia pela manhã eles saem caminhando 50 dias pelo deserto. No 50º dia é o dia que o Senhor se manifesta no alto do monte com as tábuas da lei e entrega para eles. É o dia que o Senhor apresenta para eles a palavra de Deus. Então aqui o maná representa também o alimento que vem do céu para nós. E aí nesse caminhar até a promessa, ele está dizendo: todos os dias você tem que recolher uma porção que é suficiente para você, para te alimentar naquele dia. Mas qual que é as coisas que nós podemos aplicar? A medida de um homem aqui, que é o suficiente para alimentar um homem, deixa eu trazer para você. Com que frequência nós devemos nos alimentar da palavra de Deus? Com que frequência? Diariamente. Agora ele fala assim: se o cara recolhe uma jarra, ele vai comer durante o dia e vai estar satisfeito. Mas se ele colher meia jarra, o que vai acontecer? Ele vai ficar com fome. Agora, se ele começa a recolher meia jarra todo dia, ele vai começar a emagrecer. Ele vai começar a definhar. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Todos os dias eu e você precisamos de uma porção da presença e da palavra de Deus para que nós venhamos nos manter saudável. Se durante um dia você não recolher para a tua vida aquilo que Deus ele tem para você naquele dia, você vai ficando cada dia mais magro, cada dia mais enfraquecido. Agora também, outra coisa, diz aqui que aqueles que colhiam demais perdiam. E a pessoa acha que eu fiz um seminário teológico, eu fiquei 3 dias no encontro, agora eu vou ficar 1 semana sem orar, sem falar com Deus. Meu irmão, aquilo que te excede não te alimenta. Você pode comer o que for, irmão. Vamos na churrascaria, vamos no rodízio, você pode comer até sair pelo buraco do nariz, irmão, mas o seu organismo vai colocar tudo para fora e só vai ficar com aquilo que serve para ele. Então não adianta achar que você é o bambambam, que eu sou o bambambam, porque o que nos alimenta é o que todo dia nós cultivamos com o Senhor no nosso relacionamento. Então às vezes a gente quer ter a aparência de religiosidade, porque acha que tem mais que os outros, mas é o relacionamento do dia a dia com o Senhor que vai te sustentar por toda a vida. Então o maná, ele no versículo 17, diz que quem colhe mais, há quem colhe mais e há quem colhe menos. Quem colhe menos fica com fome, quem colhe mais diz que a palavra que vai estragar, vai apodrecer. No versículo 18, o que diz aqui? Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. Por quê? Porque estraga. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o tanto quanto precisava. Quer dizer para você, Deus tem todo dia para você o que você precisa. Deus ele é poderoso para suprir na minha e na sua vida tudo aquilo que eu preciso. Se Ele não me deu hoje, é porque eu não preciso hoje. Mas Ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Versículo 19 e 20 diz assim:
Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Né? Alguns guardaram e tiveram bicho. Sabe por quê? Porque Deus tem sempre algo fresco e novo para nós. Irmão, quarta-feira aqui eu compartilho com alguns irmãos. O pastor subiu, louvor tremendo, banda aqui e tal. E o pastor falou assim, abre lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Na hora eu falei assim, já ouvi muito essa pregação. Né? Não foi com soberba, mas eu falei assim, já conheço. Nem abri o texto. Meu irmão, mas apanhei. Socou, sacudiu. E eu falei assim, rapaz, eu nunca tinha ouvido desse jeito. Porque Deus tem comida fresca para nós. Deus tem coisa nova, irmão. A gente acha que já viu de tudo, é porque a gente não conhece um Deus que é todo poderoso. E última coisa aqui, que desse texto, nós vamos voltar aqui para essa medida. Versículo 22. No sexto dia, recolham o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. Irmão, o que tem de povo fuxiqueiro, não tem? Tem povo que não tem relacionamento com Deus e fica razoando com pessoas. Porque se eles tivessem relacionamento com Deus, perguntava para Deus. Deus mesmo ia falar assim, foi eu que mandei. A gente fica olhando e fala assim, não é assim não. E você vai ver que é tudo infrutífero, não produz, não gera nada. Mas foram falar para Moisés, ele falou, tomou um pito. Porque Moisés falou assim, não, foi Deus que disse. Por quê? Que dia que os judeus tinham que guardar? Sábado. Então Deus fez assim, quando for sexta-feira, na manhã da sexta-feira, vocês não vão colher um homem, vocês vão colher 2 jarros. Por quê? Você vai comer na sexta, no sábado ninguém vai colher, porque é dia do Senhor. E aí então vocês vão assar na sexta e vocês vão comer no sábado. Sabe o que eu estava pensando nessa palavra? A gente diz que confia no Senhor, mas a gente não confia a ponto de separar o que é dele e crer que o Senhor é provedor nas nossas vidas. Hoje nós vivemos em dias, irmãos, que é difícil. A gente trabalha todo dia, todo tempo, todo dia, todo tempo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Qual é o dia do Senhor? Um momento a gente tem que parar e falar assim, hoje é esse tempo é do Senhor. Você precisa crer que Deus ele vai prover aquilo na sua vida. E Deus ensina dessa maneira. Aqui fala de alimento. Então, todos os dias, até o cumprimento da promessa, eu e você precisamos estar alimentados, amém? Eu não sei se você vai acordar pela manhã mais cedo e vai ler a Bíblia. Eu não sei se você vai ter um tempo de devocional ouvindo o rádio dentro do carro. Eu não sei se você vai ler um livro. Eu não sei se você vai assistir um culto. Eu não sei se você vai ministrar na vida de alguém e ser edificado da mesma maneira, mas eu não sei. Eu só sei que todos os dias, eu e você precisamos ser alimentados pela presença, pela palavra, pela comunhão de Deus. Pode ser que um dia, como eu sei que já aconteceu com você, teve um dia que foi tão corrido que você nem conseguiu almoçar. Mas no outro dia você come, não é? Teve um dia que, não, rapaz, hoje foi tão corrido, não consegui orar, não consegui ler a Bíblia e tal. Mas vai ter um momento que você vai ali se alimentar. Agora tem pessoas que passam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Como é que está a vida espiritual dessa pessoa? Está definhando. Não tem saúde espiritual. Não tem saúde emocional, não tem força para resistir à tentação. Aí você pergunta a pessoa, como é que eu faço para resistir à tentação? Para de assistir filme sério como você está assistindo, caminhar com gente que não edifica, está em lugar que não te acrescenta nada, e começa a caminhar com quem é de Deus, ler a palavra e participar daquilo que é edificante para a sua vida. Agora, às vezes a pessoa está reclamando que não consegue, que não se consegue, mas só fala, né? Conversa torta, amizades, sabe, começa a trocar tempo da presença por tempo de desfrute. É lógico que vai dar ruim. Amém? Então, todos os dias, conte os dias. Conte os dias. Nesse dia de hoje, né? Você já se alimentou? Ah, pastor, estou me alimentando agora. Glória a Deus. Agora, quantos dias eles tinham que separar a porção? 49 dias, considerando que o 50º dia era o dia de Pentecostes. Então, do primeiro dia que eles saíram do Egito, na Páscoa,
e foram caminhando pelo deserto. No 50º dia, Deus derramou sobre eles o conhecimento e a revelação da palavra. Agora deixa eu perguntar. Que dia Jesus ressuscitou? Que dia da semana Jesus ressuscitou? Era um domingo. Era qualquer domingo? Era o domingo de... Então imagine, Jesus ressuscitou na Páscoa. Contando um dia depois da Páscoa, 50 dias, que dia que era? Quem lembra? Pentecostes. Olha só que interessante. Da saída da escravidão no dia da Páscoa até a caminhada no monte, 50 dias, Deus revelou a palavra. Do dia da ressurreição, em que Jesus, ele ressuscita na Páscoa, 50 dias é o Pentecostes. Você sabe o que aconteceu no Pentecostes? O Senhor derramou o Espírito Santo sobre as pessoas. Então, vamos lá. Eu falei um pouquinho da porção do alimento, que é o maná, que é a palavra de Deus para nós. Agora eu queria falar da porção do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Vá comigo em Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando, que dia? O 50º dia, ou o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito. Agora, irmão, boa medida, calcada, sacudida e transbordante. O Senhor os supriu e derramou sobre eles o alimento, através do maná. E agora, novamente, Deus vai fazer transbordar sobre eles agora o Espírito Santo sobre eles. É algo tremendo. Agora, o que engana a gente é a gente ler essa palavra aqui de Atos, no versículo 2, sabe o que é? De repente. Quando a gente lê essa palavra de repente, qual que é o que vem à nossa cabeça? Algo que pode acontecer a qualquer momento. Então, quando eu penso algo que pode acontecer em qualquer momento, se eu pensar rapidamente, eu posso achar que vai acontecer a qualquer hora. Só que se eu pensar bem, se é algo que pode acontecer a qualquer momento, o que eu preciso estar? Preparado. Então, no dia que Jesus ressuscitou, que para os judeus era o dia da Páscoa, os judeus automaticamente começaram a separar o quê? Todos os dias, o Homer. Diz aqui, a pastora leu aqui no início do culto, que 2 discípulos, eles foram para o caminho de Emaús. E qual tinha sido a palavra de Jesus para eles? Espere em Jerusalém. Só que esses 2 discípulos foram para Emaús, outros discípulos foram pescar. O que Jesus foi fazer no período que eles deveriam estar guardando e se separando para o dia de Pentecostes? Jesus foi lá sacudir cada um deles. Jesus foi lá no caminho de Emaús e deu uma sacudida na mesa lá, os olhos deles se abriram. Ele foi lá na beira do lago lá, falou assim: ei, pescou nada, né? Foi sacudir. Querido, a gente precisa despertar, porque Deus, ele pode estar para cumprir a promessa que ele fez para a nossa vida, mas a gente não está preparado para viver essas promessas. Não basta querer viver as promessas, precisamos estar prontos para elas. Não podemos fazer isso de qualquer maneira, todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa.
Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Agora não, mas ser cheio do Espírito Santo é de repente. Eu posso estar dirigindo, de repente. Eu posso estar dormindo, de repente. Eu posso estar no culto, de repente. Não é assim que funciona. Você tem que todos os dias separar uma porção para que quando o Senhor se manifestar, eu e você estejamos prontos. Lembra das jovens prudentes? Elas tinham as suas lamparinas acesas. Mas aquelas imprudentes não se abasteceram. Quando chegou o noivo, cadê? Estava no escuro. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Todos os dias. Na presença dEle. Oração, arrependimento, comunhão, confissão, oferta, entrega, choro. De repente, virá o Espírito Santo sobre mim e sobre você. O negócio que a gente quer é a gente torce para que o de repente seja o dia que a gente vai estar na igreja. A gente torce que o de repente vai ser o dia que a gente vai estar bem. Irmão, o seu de repente pode ser hoje, pode ser qualquer momento. Eu não sei quando vai ser o seu de repente. O de repente da irmã Maria foi ontem. O de repente dela foi ontem. O Senhor voltou para ela ontem. Mas pode ser que volte para mim e para você amanhã. Você está pronto para receber ou para ser cheio do Senhor? Então o que eu quero dizer para você, que uma vida, irmão, com Deus, ela não acontece de repente, ela é construída, ela é edificada, ela é trabalhada, ela é passar pelo processo de purificação, processo de colheita. O Senhor nos colheu, amém? O Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou, agora o Senhor nos separou. Ele tirou aquilo que é para ser queimado e aquilo que é para ser edificado. Ele separou a palha que é para ser queimado, que representa o pecado, que representa as obras mortas, mas Ele nos separou na essência, que é aquilo que realmente é importante. Agora não só isso, Ele começa a trabalhar, Ele começa a moer, Ele começa a mover na nossa vida. A gente precisa aceitar esse processo dEle. E para preservar isso, Ele começa a acrescentar a presença do seu Espírito. Porque, irmão, uma massa dessa, se você acrescenta sal, vira pão. Se você acrescenta algum outro ingrediente, vira bolo. Se você acrescenta mel, vira doce. Imagina o povo 40 anos comendo a mesma coisa no deserto. Mas aquela farinha, eles faziam pão, bolo, lasanha, pizza, faziam de tudo. Sabe por quê? Alguém preparado na presença de Deus, ele é multiforme. Deus pode usar ele de muitas formas. Tem gente, irmão, que não se permite ser moldado, então ele só quer trabalhar daquele jeito. Ele não se permite fazer algo mais, ele só quer fazer o que ele gosta, o que ele quer, o que ele acha. Mas Deus, ele quer usar eu e você para fazer a vontade dele, amém? Último texto para encerrar, 2 Timóteo no capítulo 2. 2 Timóteo no capítulo 2, versículo 20. E aqui trazendo essa ideia do ser cheio ainda, de transbordante. Eles foram cheios do Espírito. E aqui vai falar, Paulo ensinando ao jovem Timóteo. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Você sabe que eu aprendi isso da pior maneira, de achar, de estabelecer para Deus no que eu queria ser usado.
e só me apresentar naquilo que eu estava disposto a oferecer e a servir. Até o ponto que Deus me pede tudo. E Deus, Ele fala assim para mim: se eu não tiver toda a sua vida para mim, eu não quero nada. Ou você confia tudo nas minhas mãos, e eu direciono onde, como e quando eu quiser, ou então eu não quero nada, você não tem parte comigo. Não é isso que a palavra fala para nós? Que aquele que quer seguir a Ele tem que deixar tudo, não é? Agora, a gente acha que serve a Deus, é igual procurar emprego. Você manda o currículo, aí a pessoa chama para entrevista, mas fala assim: ó, só tem terceiro turno. Ah, não, quer não. Você manda lá, chama lá na empresa lá, daí vai falar para que é ajudante geral. Mas nenhuma mulher vai querer casar com ajudante geral, né? Né? Ai, ai. Ninguém entendeu, né? Entendeu? Entendeu? É. Não vai querer. Ah, não, então não quero não. Com Deus é a mesma coisa. Senhor, estou aqui na tua presença. Usa-me, Senhor. Aí o Senhor fala: faz isso, meu servo. Ah, não, Senhor. Eu tenho isso, aquilo, outro. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Que é nós que definimos onde Deus quer nos usar. Sendo que Deus, Ele quer tudo de nós. É vaso de honra e vaso de desonra. Eu sei que na sua casa tem copo que é para visita. Tem ou não tem? Não é o copo que de boa impressão? Não tem mais, vai quebrando. É o prato, é o copo. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Pode até ser uma boa aparência, mas o que você usa mesmo é aquele que só sobrou um, né? Que só sobrou aquele. Então o vaso de honra, que ele está falando aqui, existe vaso de ouro, de prata, mas também existe de madeira e de barro. Irmão, às vezes você vai olhar pastor Ednei e fala assim: mas pastor Ednei, eu sou melhor que ele. Olha, ele ele errou ali. Ele fala isso, ele fala aquilo outro, né? E não entende por que está lá ainda. Sabe por quê? Porque você que é vaso de ouro está aí com frescura, enquanto Deus está usando de barro, porque está disposto a fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Você está entendendo? Às vezes a gente é vaso de ouro e não se permite ser usado, mas agora ele vai pegar, então já que o ouro não quer servir, ele vai pegar o de barro. E às vezes, irmão, o problema à nossa volta não é o outro. Porque lembra da história da figueira? Quando o povo começa a pedir um rei? Vai lá para a figueira, eu não vou lembrar a ordem aqui, depois me ajudem, depois você lê o texto corretamente. A figueira, aí eles vão lá e falam assim: governa sobre nós. Ah, não. Videira, governe sobre nós. Não. Ô espinheiro, só sobrou você. Pô, deixa comigo. Sabe por quê? Porque a gente não quer assumir o chamado de Deus na nossa vida. E quando a videira, a oliveira não governa, o espinheiro, irmão, vai fazer a parte dele. Então, o que eu quero dizer para você, para a gente vai orar, concluir essa noite: aprenda a contar os seus dias. A promessa de Deus, ela caminha para se cumprir, amém? Todas as promessas que Deus já fez para você individualmente, para a igreja como o corpo de Cristo, elas caminham para se cumprir. Tudo passará, mas a minha palavra não passará. Agora a gente não está contando os dias. Acorda todo dia, querido, e contabiliza. Fala: obrigado, Senhor, por aquilo que eu já conquistei. Mais um dia em direção ao cumprimento da sua promessa. E vai se preparando, vai se dispondo, vai se colocando para fazer a vontade de Deus. E quando chegar no 50º dia, Ele vai derramar sobre você. Ele vai vir sobre você.
Deus deu uma promessa no Egito, mas 50 dias depois Ele revela a sua palavra. Ali Ele traz a lei, ali Ele organiza o povo, ali ele organiza uma sociedade, irmãos, naquele momento. Em Pentecostes também, cada um para um lado. A pastora já disse isso aqui. Talvez você está descendo para o caminho de Emaús, chateado, decepcionado. Até Jesus dizendo assim, volta para Jerusalém. Ah, mas eu esperava que acontecesse. Vai acontecer ainda. Aí no dia de Pentecostes, diz a palavra aqui, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente. Sabe, casal, porque às vezes o de repente Deus não aconteceu? Porque vocês ainda não estão no mesmo lugar. Não estão em sintonia, não estão em concordância. Sabe, pastores, líderes e obreiros, porque talvez o de repente de Deus não aconteceu nesse ministério? Porque pode haver oposição, pensamento contrário, divisão. O Senhor não opera a bênção onde tem divisão. Você está entendendo? Então aprenda a contar os dias. Casal acorda, fala, estamos juntos, vamos para cima. E o Senhor libera a bênção. Agora, enquanto houver resistência, negação, não vai fluir, irmão. Não vai fluir. É igual a sociedade, quem já foi sócio aqui sabe. Um sócio está querendo um negócio, outro sócio está querendo outro negócio. Não vai fluir, vai ter racha, não vai prosperar. Mas quando há concordância, ali Deus estabelece a bênção. E eu quero encerrar convidando você para se reunir comigo agora no mesmo lugar. No Senhor. E falar para Ele, pedir para Ele, Senhor, enche-me. Enche-me, Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser pleno, eu quero ser transbordante. Mas não um transbordo falso, não um transbordo fake, não um transbordo apenas, sabe, de fantasia. Porque pode socar o saco aqui que você vai ver que está firme, não cabe mais nada. Já foi, apanhou, já sacudiu, está resistente. Agora tem gente, irmão, que parece que está lá. Ó. Você dá uma encostada assim, porque não está pleno, não está cheio. Quem quer ser cheio aqui? Está disposto a colocar isso diante do Senhor? Fala, Senhor, venha suprir, venha completar todos os espaços vazios da minha vida. Vamos colocar de pé?